Direção de Jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. Está no ar pela Rede Aparecida de Rádio a edição de número 1508 do Notícias em 15. Você pode conferir as imagens dos nossos estúdios, basta acessar a nossa página pelo YouTube, Facebook e ainda nos acompanhar pelo aplicativo Aparecida. Participe conosco pelo nosso WhatsApp 12 3104 1043. Uma boa tarde especial também a você que nos acompanha pela Rádio Caiari em Rondônia e Rádio Rural de Tefé no Amazonas. Vamos aos destaques da edição de hoje. Notícias em 15. Nessa edição você confere que Caritas retoma de maneira emergencial atendimentos em Roraima e ainda Lula afirma que vai baixar custo de vida no país. Notícias em 15. Abrimos a edição de hoje falando que o presidente Lula, ele afirmou que vai baixar o custo de vida no país e que a cesta básica de alimentos vai ficar mais acessível ao povo brasileiro. Em entrevista à Rádio de Minas Gerais, Lula disse que o governo leva muito a sério a inflação e que está razoavelmente controlada. E ainda nos destaques, nós falamos também que especialista analisa a imposição de tarifas dos Estados Unidos em relação a outros países impactados do Brasil. As informações chegam com Rafael Rodrigues. Logo no primeiro dia de fevereiro, os Estados Unidos anunciaram a imposição de tarifas de 25% sobre produtos importados do Canadá e do México, além de taxas de 10% para a China. Uma medida alinhada com as promessas de campanha do presidente Donald Trump. Entretanto, logo nesta segunda-feira, México e Canadá anunciaram um acordo com o presidente norte-americano para suspender as imposições tarifárias entre os países. Já a China, por sua vez, respondeu de uma maneira mais diferente. O país asiático impôs nesta terça-feira novas tarifas sobre importações dos Estados Unidos. Dr. Cássio Faedo, mestre em Direito e especialista em Relações Internacionais, avaliou que essas medidas de Trump correspondem a uma resposta protecionista e de negociações de fronteiras com o seu eleitorado. Inicialmente, as medidas do presidente Donald Trump, agora já em 2025, elas visam dar uma satisfação para o seu eleitor antes de mais nada. Então, o que era para ser atos de executivos, de ministérios ou de secretarias, acabou se tornando uma forma do Trump pressionar as autoridades de outros países, no caso os presidentes, a atender às suas necessidades de maior rigor nas fronteiras, no caso de Canadá e México. Em relação à China, Trump, o que ele gostaria e quer mesmo é impedir a entrada de produtos chineses de uma forma sem maior controle ou de forma muito barata, melhor dizendo, não é? Para o especialista Cássio Faedo, a possível guerra comercial com a China não deve durar muito tempo, principalmente pelo perfil negociador dos chineses de se abrirem comercialmente para o diálogo. Em relação à China, prontamente houve a resposta e a taxação também, tarifação de produtos norte-americanos, abrindo a possibilidade de uma guerra comercial que também desbalanceia as cadeias globais, abre espaço para outros países trabalharem. O que ocorre é que ele colocou o bode na sala, como nós costumamos dizer em negociação, para depois abrir uma conversa com a China. Eu não acredito que essa conversa, esse endurecimento, possa perdurar por muito tempo. A China está aberta a todo mundo para negociar. Aliás, esse é o perfil de chinês. Faedo falou ainda sobre o que pode representar para os demais países, principalmente para o Brasil, essas negociações e essas taxações, principalmente com a China. Para o Brasil, inicialmente, haverá um fortalecimento de exportações de produtos e que concorre com os Estados Unidos. Vou ficar aqui com o exemplo da soja. Estados Unidos é um grande produtor de soja, o Brasil também é um grande produtor, né? Sabido de todos. É claro que a China vai preferir comprar uma safra, uma produção já compra, né? Brasileira, menos cara que uma produção dos Estados Unidos. Agora resta saber qual será a posição de Trump em relação ao Brasil, especialmente BRICS e a nova moeda, que seria para relações comerciais entre os próprios membros dos BRICS. Isso afetaria
o dólar no mercado. O dólar tenderia a perder valor porque seria excluído das relações comerciais e de grandes países. Donald Trump, segundo Cássio Faedo, pode parecer que exagerou em suas medidas, principalmente pelo que ele conseguiu até agora com o México e com o Canadá, mas que este efeito ele é muito positivo com seu eleitorado norte-americano. O que ele consegue em troca, por exemplo, no México, 10 mil agentes de segurança na fronteira, no Canadá a mesma coisa. Essas medidas podem ser tomadas em escalões inferiores. Quanto custa 10 mil pessoas ou 10 mil agentes numa fronteira, não é? Perto de você desbalancear toda uma cadeia econômica global e até mesmo impulsionar uma inflação interna nos Estados Unidos. Então, é uma medida desproporcional, uma chantagem até mesmo, mas que lá teve o seu efeito diante do eleitor de Trump. A medida inócua, mas Trump está dizendo que ficaram de joelhos para ele. Rafael Rodrigues para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Muito obrigada, Rafael, pelas suas informações. Agora, 12h52, a Caritas Brasileira informou que, por meio de seus esforços institucionais e recursos próprios, com o apoio de doações de pessoas e também as instalações, elas foram reabertas de forma provisória hoje em horário reduzido. Na última semana, a Caritas Brasileira emitiu uma nota comunicando a suspensão imediata dos serviços emergenciais de água, saneamento e higiene para migrantes em Roraima, nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, a princípio pelo prazo de 90 dias após o anúncio do governo americano de suspender o repasse de fundos destinados à ajuda humanitária, à OIM, Organização Internacional para as Migrações. Para saber como foi a retomada desse serviço do dia de hoje, conversa conosco a assessora nacional da Caritas Brasileira e também coordenadora nacional do projeto Orinoco, o principal projeto afetado lá em Roraima, Jimena Monsalve. Jimena, boa tarde. Muito obrigada por conversar conosco. Para a gente entender primeiro qual o trabalho realizado pelo projeto Orinoco da Caritas lá em Roraima e quantas pessoas já foram afetadas desde o fechamento do local aí na última semana. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. O nome do nosso projeto, o Projeto Orinoco Águas que Atravessam Fronteiras. Nós temos instalações sanitárias em Boa Vista, no município de Boa Vista e Pacaraima, no estado de Roraima, onde a gente oferece serviços de banheiros, chuveiros, água potável, fraldários e também educação orientada à promoção de higiene, totalmente gratuito para pessoas em estado de vulnerabilidade, principalmente pessoas moradoras de rua. Nosso principal público-alvo são migrantes venezuelanos que chegam no estado de Roraima. Nós usualmente fazemos 1.000 atendimentos por dia, então o impacto tem sido bastante grande com o fechamento das instalações. Jimena, também a princípio esse fechamento seria então por 90 dias, de acordo com a primeira Caritas, que a primeira nota que a Caritas soltou na semana passada, porém retomando hoje esse serviço com um horário mais reduzido, essa abertura então foi possível realmente graças a esses recursos próprios. Como foi então toda essa articulação para o retorno, né, nem que seja de maneira emergencial, de maneira reduzida, desse trabalho aí em Roraima? Sim, a gente fez um esforço institucional muito grande, a gente tentou fazer arrecadação também de doações, a gente usou recursos próprios para conseguir reabrir provisoriamente essas instalações, mas tudo com fundos da própria instituição. A gente conseguiu fazer uma reabertura emergencial, mas essa reabertura vai ser só até dia 14 de fevereiro, que o que conseguimos manter para fornecer esse serviço. Já no dia de hoje, muitos migrantes, principalmente, estavam no local, uma grande demanda também lá nesta manhã. Como foi, né, essa retomada? Importante destacar também que vocês atendem imigrantes não só que vêm da Venezuela, mas também de outros países. Sim, a gente não fecha as portas para ninguém, a gente sempre está aberto para todas as pessoas que precisam, independentemente da nacionalidade, a gente sempre fornece esse serviço.
teve muita procura. Desde que a gente fechou as instalações, as pessoas ficavam na porta das instalações procurando o serviço, né, de saneamento que a gente fornecia. Então, abrir hoje para a gente foi muito bom, porque conseguimos fornecer de novo esse serviço para as pessoas que mais precisavam, e que seja só alguns dias, mas a gente vai conseguir oferecer e dar dignidade para as pessoas que mais precisam. E houve também algum retorno por parte do governo americano com relação à possível ajuda, né, desse recurso, ou até mesmo também um prazo para análise, para entender se esse recurso ele pode voltar ou não, como você disse, aberto de maneira emergencial ainda até o dia 14? Não, até agora a gente não recebeu alguma outra notificação por parte do financiador do governo dos Estados Unidos. Por enquanto, só temos a notificação de suspender atividades por 90 dias. Mas não temos outro retorno por parte deles. E sabemos também como isso ele pode afetar a crise humanitária, né, no mundo e também aqui, né, no nosso país? Com certeza. As ajudas humanitárias, tanto aqui no país quanto no mundo, foram suspensas, então o impacto vai ser muito grande nas pessoas mais vulneráveis. A gente entende que a ajuda humanitária deve ser de maneira compartilhada, porém, junto com a sociedade civil e o Estado, porém, a suspensão desse financiamento vai para muitos projetos importantes, não só na área de saneamento, mas em outras áreas, como nutrição, saúde, que vai afetar as pessoas mais vulneráveis. Janaína, para a gente finalizar também, caso o governo americano, né, não dê um retorno, não retome o repasse para o projeto, a Caritas estuda alguma forma de se manter, pedindo ajuda até mesmo para o governo federal, caso necessário, para outros países também, além dos Estados Unidos? Existe alguma conversa, alguma articulação, né, um temor também de que esses repasses não sejam retomados? Sim, a gente está em constante diálogo com as diferentes esferas do poder público, também estamos em diálogo com parceiros nacionais e internacionais. Até o momento a gente não tem nada formalizado, mas a gente continua procurando essa articulação e futuros financiadores para esse projeto. Janaína, mais uma vez, muito obrigada. Jimena, perdão, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco, falando sobre a retomada, então, desse projeto que atende os migrantes aí em Roraima. Um grande abraço para você. Muito obrigada. A gente continua falando sobre as medidas do atual governo americano, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje uma ordem executiva retirando o país do Conselho de Direitos Humanos da ONU e mantendo a suspensão do financiamento para a agência da entidade que fornece assistência para refugiados e palestinos. É uma ideia apoiada pela extrema-direita israelense e que constituiria também a limpeza étnica perante o direito internacional. De acordo com analistas, diversas autoridades rejeitaram a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar os palestinos da faixa de Gaza e ocupar o território. A ideia foi lançada na noite de ontem ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas não foi recebida muito bem pela comunidade internacional. Agora, 13h, termina aqui mais uma edição do Notícias em 15, que tem a apresentação de Rafael Oliveira, trabalhos técnicos de Patrick Carvalho e Leonardo Mota e transmissão multimídia da equipe A12. Mais informações você confere nos boletins de rede e também no Notícias em 30, segunda edição, às 5h30 da tarde. Para você, um excelente dia. O Notícias em 15 está de volta amanhã. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 15. Notícias em 15. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. De volta amanhã às 12h45. Notícias